Filipenses capítulo 4, o versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, tudo que o inferno quer na nossa vida é nos distrair e fazer os nossos olhos saírem do Senhor. Quem lembra quando Pedro, ele ouve Jesus falando, sou eu, está vindo sobre as águas, o mar está revolto. E eles pensam que é um fantasma, se assustam, né? E Jesus fala, calma, não temas, sou eu. Aí Pedro fala o quê? Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter convosco. E Jesus fala, então vem. Não era problema para Jesus. Escute, o mar ainda estava revolto, mas Jesus estava andando sobre o mar. Pedro pula e o texto vai falar que os olhos dele estavam em Jesus. Mas de repente o mar ainda está revolto, as ondas estão batendo na perna de Pedro. Aí Pedro, escuta isso, irmãos. Pedro, a atenção de Pedro, ela sai de Cristo e ela passa a estar nas circunstâncias. Eu fico pensando, Pedro, né? Falando, como assim eu estou andando sobre as águas? Isso não é possível. Isso não existe. Isso não tem como. Isso aqui fisicamente é impossível. E as ondas batendo e fala, e se eu afogar? E se a onda cair? E se a onda me derrubar? Ele tira os olhos de Jesus. E por que o texto diz que ele tira os olhos de Jesus? Porque isso é importante, é um detalhe importante. Porque enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava andando. Mas quando ele passa a olhar para as circunstâncias, então ele começa a afundar. Tudo que o inferno quer é que a gente tire os olhos do autor e do consumador da nossa fé, para ficar olhando para as circunstâncias. Quem já viu aquela coisa do touro? Como é? Não a capa, a festa mesmo do touro, aí a tourada. Aí tem lá o toureiro, ele tem o que, gente, na mão? Uma capa o quê? Vermelha. Aí o touro vai. Aí está lá o toureiro. Aí começa. Aí vem o touro. O touro vem nele? Vem aonde? Aí ele faz assim, ó. Ei, touro. Né? Ele vai. Oi. E a alegria dele é falar assim, enganei o bobo. Porque o problema do touro não é a capa. Ele vai morrer tentando pegar a capa. Cada vez que ele passa, espada. Em alguns países permite até matar. E o touro fica naquilo ali. Vem. Ele, oi, touro, espada. Oi, touro, espada. Tem vezes que tem algum touro inteligente que ao invés de ir na capa, vai no toureiro. Eu não vou questionar a justiça ou o correto entre um e outro, se a gente celebra mais o quê. Mas a questão é, o problema do touro não é a capa. O problema do touro é o toureiro que manipula a capa. Muitas vezes Satanás quer que a gente fique assim. A gente fica atrás da capa. O problema é fulano, o problema é ciclano, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro, o problema é aquele, o problema é meu patrão, o problema é o amigo, o problema é o pai, o problema é meu esposo, o problema é minha esposa, o problema é... A única coisa que você nunca vai falar é que o problema é a pastora. É a única coisa. Nunca, jamais. Mas, e aí o que a gente fica fazendo? Vou lá tirar satisfação. Vai na capa. Vou lá resolver o problema porque eu sou convertido, mas meu braço não é não. Pastora, quando eu batizei, meu braço ficou para fora. Vou lá resolver. E a gente fica na capa. Ao invés de entender que tudo que o inferno quer é que a gente se distraia.
e fique distraído, achando que o problema é a circunstância ou aquilo diretamente, e não é. Todo problema, ele começa a acontecer quando a gente tira os olhos de Cristo. A gente perde a paz, o equilíbrio, quando a gente tira os olhos de Cristo. Porque com Cristo não importa a circunstância. Se tu estás a olhar para Cristo, não importa o que vem, o que acontece. Se os teus olhos estão nele, tu permaneces firme. Mas quando nós tiramos os nossos olhos e olhamos as circunstâncias, nós ficamos perdidos. Então o que eu quero ministrar nessa noite para você é: não se distraia. Não deixe o diabo te manipular. Não deixe o inimigo te distrair. Não deixe o inimigo fazer você ficar perdendo foco. Ficar atirando para tudo quanto é lado, achando que vai resolver problemas e não vai. Os teus olhos, o teu olhar, o teu coração, a tua vida tem que estar fixa em Cristo. Pastora, e quando a nossa vida está em Cristo, quando nós estamos olhando para Cristo, a gente não tem problema nenhum? Eu tenho 42 anos. Pergunta para mim se eu já venci muitas coisas na vida. Algumas que, se eu contar para vocês, eu falo: pastora do céu. Agora pergunta se eu não tenho problema hoje. Pergunta se eu tenho a utopia de não ter problema amanhã. Venci já muitas coisas. Tem muitas coisas que eu ainda vou vencer, mas muitas coisas, muitas histórias eu já tenho para contar. Cada um de vocês também. Cada um, se a gente chamar aqui, vem cá. Você já venceu? Já. Você já viveu coisas? Já. Mas e hoje? Você tem luta? Fala: senta aí que eu vou te contar. Mas peraí, mas você já venceu, já viveu isso, e hoje você tem luta? Nós temos. Pastor, o fato de olhar para Cristo, o fato de estar em Cristo, quer dizer que eu vou ficar isento das lutas? Não quer dizer isto. E o que este texto tem a ver com o que eu estou ministrando? Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. A carta que Paulo escreve a Filipos é a carta mais doce de Paulo. É uma carta íntima, é uma carta afetuosa, é uma carta carinhosa. Paulo tinha um carinho, um amor especial por aquele povo de Filipos, porque era um povo que cuidava dele, era um povo que resguardava o apóstolo, é um povo que, zelava por ele. Quando você lê os últimos capítulos, Paulo está até agradecendo o cuidado daquele povo com ele. É uma carta que Paulo está escrevendo a um povo, e é uma carta diferente. Porém, tem uma característica dessa carta aos Filipos. Qual? Paulo está nesse livro transbordando de alegria. Em todos os capítulos ele fala de alegria. Diga comigo: em todos os capítulos ele fala de alegria. Fala para o seu irmão também: em todos os capítulos ele fala. Alegria, alegrai-vos, alegria, alegria. Parece que Paulo está escrevendo assim: sede unânimes. Ele corrige algumas coisas, sede unânimes um com o outro. Ele fala, da alegria em servir, da alegria em estar em unidade, da alegria no servir ao outro, da alegria em amar a Cristo, em olhar para Cristo. Paulo fala da alegria no doar. Paulo fala de alegria. E quando a gente lê, depois você lê, é uma carta rápida. Parece que Paulo está assim no ápice da sua vida, no ápice do seu ministério, vivendo as melhores coisas do mundo. E por isso que ele escreveu aquela carta. Ele está encorajando aquelas pessoas a alegrarem-se no Senhor. Se alegrem, se alegrem, se alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor, regozijai-vos. Ele está encorajando os irmãos. Aí, quando a gente vai entender o que Paulo está passando, quando Paulo escreve essa carta a Filipos, ao pessoal de Filipos, a esta igreja em Filipos, aos filipenses, Paulo estava preso. Passou 2 anos detido em Roma. É o último período de Atos. Paulo estava preso. 2 anos em prisão domiciliar. Do lado dele, a guarda pretoriana. Acusações. Escuta. Acusações. Perigo de morte. Mentiras a respeito dele. Paulo preso. Quem lembra aqui que Paulo estava nessa cidade de Filipos até, e quando ele é preso, ele ora com Paulo e Silas, e o que acontece?
que acontece? A prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e o que aconteceu? As prisões se abriram, milagre aconteceu. Agora Paulo em Roma, né? Está preso, 2 anos, faz uma pergunta para o seu irmão, será que ele não cantou nem orou? Será que dessa vez o louvor foi mais fraco? Ele mudou a música? Será que dessa vez a oração não funcionou? Tem coisas que Deus faz e te livra logo, mas tem coisas, irmão, que você ora, você canta, você jejuma, e parece que não acontece. Quem já viveu isso? O bom é quando a gente ora, pastor David, pastor David, pastor David, tem hora que o bom é quando a gente ora de manhã e de tarde acontece um milagre. Quem gosta? Agora, e quando a gente ora e parece que nada acontece. Quando a gente canta, ora, usa as ferramentas que a gente já usou, já teve vitória e parece que não acontece. E aí, pastora? E aí, é o que eu falo sempre para vocês, eu queria que tivesse escrito, eu queria que tivesse escrito assim, ó, tu não passarás pelas águas, porque eu sou contigo, minha serva, tu não passarás pelo fogo, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te chamei dos cantos mais remotos, te conheço pelo teu nome, tu não passarás pelos rios. Eu queria que tivesse escrito assim, eu queria isso. Quem queria? Eu queria que tivesse assim, ó, porque tu estás comigo, tu não passarás pelo vale da sombra e da morte, porque eu estou contigo. Mas é assim? A gente aqui na hora da luta esquece o que está escrito. A gente aqui na hora da provação que esquece, porque está escrito lá. Deus não falou assim, ó, como eu te conheço pelo teu nome, te chamei dos cantos mais remotos, tu não vais passar pelas águas, tu não vais passar pelos rios, tu não vais passar pelo fogo, como eu estou contigo, então tu não vais passar pelo vale da sombra. Não é isso que está escrito. E não está nem escrito se tu passares, está escrito quando tu passares. Lembra, teu irmão, é só questão de tempo. Se não passou, vai passar. Se não enfrentou, vai passar. Quando tu passares, Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mas ele não disse que não passaria. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma. Como que Paulo consegue escrever uma carta motivando? Talvez se fosse eu escrevendo e falar, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. O inferno se levantou. Parem tudo. Tenham pena de mim. Eu sou uma vítima do mundo. A culpa é de Pilatos, é de Herodes, é de Diocleciano. A culpa foi do irmão A que não me ajudou. A culpa foi do irmão B que não me escondeu na casa dele. Aí depois o irmão não quis me levar de carro para o outro. A culpa foi do banco que não me emprestou. Talvez se fosse eu escreveria assim, né? Orem por mim, que eu não estou nem conseguindo perdoar. Talvez se fosse eu e tu, falando a culpa é do Marcelo Rebelo para presidente, a culpa é do primeiro-ministro. Orem por mim, porque senão eu vou morrer. Mas, ó o que Paulo escreve. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ser crente é ser diferente. Ser crente não é ser bibelô, cheio de mimimi. Ser crente não é isso não, irmão. Ser crente é você entender que você tem uma fé, mas essa fé não te livra do perigo, essa fé não te isenta das lutas, essa fé te dá força para resistir na luta, mas continuar com os teus olhos nele. Pastora, como é que Paulo pode escrever uma carta dessa? Porque ele conta o segredo no versículo. O segredo não era que Paulo tinha uma vida emocional muito equilibrada. Paulo, ele pastora, é porque Paulo tinha muita reserva financeira, porque Paulo tinha muitos amigos. Não, Paulo fala o segredo desse versículo. O segredo desse versículo é: alegrai-vos sempre. Em quem?
não é no que tu tens no banco, não é que tu tens pessoas ao teu lado, não é porque está todo mundo te aplaudindo, porque quando nós colocamos a nossa alegria, a nossa fé, a nossa expectativa naquilo que está ao nosso redor, nas circunstâncias, pode acreditar, você vai se frustrar, vai decepcionar, vai trair, vai murmurar, vai reclamar, vai chorar, vai querer morrer, mas quando a tua alegria está no Senhor, quando a tua alegria está nele, Satanás perde as pontas. Eu estou pregando para você hoje, ou não? Estou? Satanás perde as pontas. O que o diabo quer é ter ponta. Está vendo? Olha, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo outro. E você... Aí não tem força para orar, não tem força para buscar, para de servir a Deus, para de fazer o que tem que ser feito. Pastora, mas como que a gente vai fazer? É tanta luta, é tanta coisa, meu irmão. A vida também é feita de fases, vai passando, vai passando. O crente não vive no deserto, mas ele passa. O crente não vive, mas ele passa. Pastora, qual é o segredo? É Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. É a certeza de que tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida não está na mão do capeta, do inferno, do demônio. A tua vida não está na mão do homem. A tua vida não está na mão das pessoas. A tua vida está nas mãos de Deus. Então, se eu estou nele, eu estou seguro. Se eu estou na vontade de Deus, eu sei que Ele terá um livramento especial, uma porta aberta, algo vai acontecer, porque a minha vida está nele. Acorda o irmão do teu lado, fala: ponha os teus olhos no Senhor. Não deixe Satanás te distrair. Não deixa. Tudo que o inferno quer, irmão, que você levante mocorongo. Sabe o que é mocorongo? Se não sabe, translation, please. Tudo que o inferno quer que você fique lamentando, chorando, triste pelos cantos. Sai fora, irmão. Ó a vida, ó céu, ó mar. Aí o ímpio consolando o crente. Fica assim, não, tenha fé. O ímpio, não que Deus não use jumenta, mula e qualquer um ímpio, não crente. Deus já usou bêbado para falar comigo, sabia? Eu até me questionei, eu falei: Jesus, por que o Senhor teve que usar ele? Não estou te ouvindo, não é? Ó, Deus tem um plano na sua vida. Não fuja dos planos de Deus. Eu falei: Jesus dos crentes. Mas você não se distraia. Tudo que o inferno quer como igreja é que a gente fique distraído. Meu irmão, a gente tem uma direção, a gente sabe para onde está indo, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe quem a gente está ouvindo, a gente sabe o que a gente está fazendo em Deus. Nós não vamos distrair, os nossos olhos estão no... O apóstolo Paulo preso. Pastor, o apóstolo Paulo é... Quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, o apóstolo Paulo falou isso porque ele não sabe a luta que eu estou passando. Eu vou ler com você 2 Coríntios, põe aí na tela, por favor. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver esse que escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor, olha o que ele já passou. Porque Paulo, depois você lê a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 a 2 Coríntios, Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, era uma igreja que tinha os dons ministeriais, mas uma igreja que estava constantemente menosprezando e desprezando o apostolado de Paulo. Toda hora Paulo tinha que defender o apostolado dele. Ele abriu a igreja, ele fundou a igreja, ele que batizou, ele ensinou aqueles crentes, mas os crentes davam mais valor aos outros do que ao apóstolo Paulo. Descredibilizavam o apostolado do apóstolo Paulo. Ridicularizavam dele. Questionavam a autoridade espiritual dele, do apóstolo Paulo. Leia Coríntios. Os outros apóstolos das outras igrejas tinham tudo para eles. Aquilo era homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo que orava, que orientava, que servia, que dava do melhor. Aí Paulo fala, está defendendo humildemente, mas colocando para eles o que ele já tinha enfrentado por amor à obra. O apóstolo Paulo que escreve, alegrai-vos sempre no Senhor.
Olha o que ele está falando, ó. Eles são ministros de Cristo, versículo 23. Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigos de morte, o que ele já enfrentou. Ele está falando do que ele já enfrentou. Quem está entendendo, diga amém? Em perigos de morte, muitas vezes, olha só. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um, quer dizer, 39 açoites. 5 vezes ele recebeu sentença de ser açoitado 39 vezes, varada nas costas. O apóstolo Paulo. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas, em viagens muitas vezes, em perigos de água, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome. Quem está falando é o apóstolo Paulo, que viu, que foi no 3º céu. Um homem que tinha a manifestação dos dons espirituais na sua vida, que consolidou a fé da igreja primitiva, e hoje estamos fundamentados naquilo que Deus deu a ele, para nos ensinar. É ele que está falando que passou fome. Isso aqui é o evangelho da Bíblia, que não nos poupa das tribulações. Quem está entendendo, diga amém. Olha aí, ó. Exaustão, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Aí ele está falando, quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não inflamado? Ele está falando assim, quem é fraco que eu também não seja? Ele está falando, quem está ofendido? Aí ele fala, se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. E ele vem colocando outras coisas. Em Damasco, o governador sobre Aretas guardou a cidade dos damascenos com a guarnição, desejosos de me prenderem. Por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das mãos deles. Depois você continua lendo. Será que você passa tribulação? Comparado ao que o apóstolo Paulo passou? Apedrejado, escorraçado, caluniado, difamado, varada nas costas, fome, nudez. É esse apóstolo Paulo que escreve a carta para os irmãos falando, ei, nós temos a percepção diferente, porque a gente pensa assim, me dá isso para ter alegria. A Bíblia vem e fala, não, você já tem Deus que te alegra. Por isso, uma manifestação do fruto do Espírito é a alegria, não é felicidade. Felicidade é condicional. Se eu tiver aquilo, eu sou feliz. Se eu tiver aquilo, eu sou feliz. Se eu ganhar, eu sou feliz. Alegria não. Tu podes ter alegria mesmo em meio à dor. Sim, pastor, sim. Por quê? Porque a tua alegria não está no que tu tens ou que tu deixas de ter. A tua alegria está no Senhor, na pessoa de Cristo. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, eu tenho segurança. Se eu tenho Deus, eu tenho proteção. Se eu tenho Deus, eu tenho caminhos aplainados. Se eu tenho Deus, como a palavra de Deus diz, eu posso destruir, combater um exército, saltar muralhas. Eu posso enfrentar o que for. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Não se distraia. Diga para o teu irmão hoje a palavra para você não se distrair. Onde estão os teus olhos? Quer ver a raiva do inimigo, gente? É falar assim, agora ele desiste, agora ele para, agora ele deixa, agora ele não vai mais para a igreja, agora ele não vai orar, agora ele vai reclamar, agora vai murmurar. Você levanta e coloca um louvor bem alto. Quem já fez isso? Você coloca um louvor bem alto, começa a cantar, adorar a Deus, Satanás fica revoltado.
Porque tudo que Ele quer é ver você calado, triste, mocorongo, perdido. Aí você se levanta e fala: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada, mas eu sei quem Tu és da minha vida. É esse apóstolo Paulo que escreve um versículo que conhecemos e citamos muito. Ele fala no versículo 13 do capítulo 4: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas o eu posso todas as coisas não é porque você vai ter tudo o que você quer. Quem está entendendo, diga amém. O eu posso é porque se você ler um versículo antes, ele está falando: eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei ter abundância, sei ter escassez. A minha alegria, a razão de fazer o que eu faço, sabe, não está nisso. A minha alegria está no Senhor, a minha força está no Senhor. Eu posso enfrentar o que for. Eu posso ter o muito que eu não vou me corromper. Eu posso ter o pouco que eu não vou murmurar. Eu posso ter a abundância que eu não vou ficar orgulhoso. Eu posso ter a escassez que eu não vou ficar me lamentando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ter o muito, que tu tenhas o muito, que tu tenhas a abundância, que tu tenhas o transbordo, e esse muito não te corrompa, esse muito não rouba o teu coração, esse muito não faça você se corromper. Tem pessoas que podem ter muito, tem pessoas que não podem. Basta ter um carrinho melhor que eles somem da igreja. Basta ter um dinheirinho que agora é só ponte aérea. Pastor, eu não tenho tempo, mas eu nos online, mas o Senhor tem me abençoado. Mas Deus tem te abençoado, não é para te corromper, não é para te afastares de Deus, das coisas de Deus. Pastora, mas eu não me afasto das coisas de Deus, porque é Deus e o Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai na onda desse povo aí fora. O importa é seu coração e acabou. Deus sempre estabeleceu um sistema onde estamos juntos, congregados, reunidos e servindo no templo. Isso é de Bíblia. Mas querem te tirar da igreja, querem te tirar do compromisso, querem afastar-nos daquilo que Deus criou, para que possamos crescer e nos fortalecer. E quem faz a diferença nesse mundo não é esses desengrejados por aí não. Quem faz a diferença para o reino de Deus é a igreja. Pergunta nesses desengrejados quantos discípulos, não estou falando quem mandei uma mensagem, ele falou que ama, estou falando discípulo, pergunta quantos tem. Desengrejado, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a obra, vive de igreja, nenhuma igreja presta, nenhuma igreja está boa, tá bom? Aí não, porque eu não vou ficar nessa igreja que não tem amor, aí vai para outra que tem amor. Não vou ficar nessa igreja que o pastor fala muito duro, aí não tem amor e fala duro. Não vou ficar nessa igreja que pede muito dinheiro, aí não vou ficar nessa igreja, não vai ficar em igreja nenhuma, meu irmão. Não vai ficar em igreja nenhuma, porque o problema não é a igreja não, é quem está indo para a igreja. Crente que é crente, ele fica onde Deus colocou ele. Para mudar de igreja, ou é porque mudou de lugar, foi para longe. Eu sou a primeira a falar: irmão, congrega em algum lugar aí. Ou, se tem algum desvio de conduta e moralidade no altar. Igreja não é igual t-shirt que vive mudando, não. Tem comprovado, e não é blá 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 não. Porque assim, quanto mais cresce, mais coisas boas vocês vão ouvir falar. Mas vai um monte de besteira também. Quanto mais você se expõe, mais as pessoas vão falar, bem e mal. Jesus, quem? Jesus, pastora Silvana, Jesus tinha falha? Ele não sabia a linguagem da comunicação, não? Sabia? Estava aqui Jesus, fazendo milagre. Quem? Jesus. Aí tinha o grupo A e o grupo B. O grupo A e o grupo e Jesus. O grupo, escuta isso. O grupo A e o grupo B, vendo Jesus fazer a mesma coisa. Eles estavam na mesma cena. Eles estavam onde? O grupo A, esse é o Filho de Deus. Ninguém faz isso se Deus não for com ele. O grupo B, na mesma cena. Isso é filho de Beelzebul. Ninguém faz isso não, isso é Satanás usando esse homem. Agora imagina a pastora Karen. Imagina os líderes. Quem já viu alguém que cresce, uma igreja que cresce, um líder que cresce, que não apanha na internet? Quem já? Que nunca foi caluniado?
Que nunca... Ninguém? Então, meu irmão, já está preparado para o crescimento dessa igreja? Vira para o teu irmão e fala, ó, prepara o lombo, hein? Está preparado? Está preparado ou não está? Porque senão a gente fica quietinho, não cresce. Está preparado para os aplausos? Mas está preparado para... Ah, não, pastora, não vou não, porque... Ah, não, é muito problema. Ai, meu Deus, então não vai. Porque a gente aqui está em Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo, ele fala, eu posso todas as coisas. Em quê? Em Deus. Eu estou em Deus. Quando você está em Deus, ninguém te tira de lá. Quando você está em Deus, ninguém te tira da mão dele. Tem hora que a gente até bambeia, sim ou não? A pancada é forte, quem já bambeou? Mas a gente é igual o João Teimoso. Já viu aquele bonequinho assim, ó? Já viu ou não? Pai! É ou não é? Recebeu, agora para! E volta. Outro dia eu estava falando que a gente é igual aquele matinho de asfalto. Já viu mato de asfalto? Relva de asfalto. Como? Alcatrão. A draga vem, rapa tudo. Tira. Chega lá no barro, joga veneno, joga aquela coisa preta. Aí joga pedra, aí joga asfalto, joga betume, joga pedra, joga asfalto, soca, passa o rolo, Um ano depois, aqui o mato. Crente é igual isso. Acabei com ele, matei. Daqui a pouco ele, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Não se distraia. Alegra-te no Senhor. Pastora, mas a luta é grande. Então olha para o que está depois da luta. Cara, eu vou receber uma vitória muito grande, porque a luta que eu estou passando. Pastora, mas tem um monte de inimigo, um monte de gente falando. Vai lá no teu inimigo amanhã. Inimigo, estou falando do inimigo. Se tiver inimigo, porque o nosso inimigo é o capeta, né? É o inimigo. Mas às vezes tem pessoa que dá lugar ao irmão infeliz. Aí, o inimigo. Aí você vai lá, nele que está sendo usado. Falou lá, querido, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pelo quê? Você está dando matéria-prima para Deus me honrar. Muito obrigada. Tem gente que entendeu, né? Tem gente que fica assim. Pastora, estão falando de mim, deixa falar. Pastora, estão dizendo isso, aquilo, deixa falar, deixa dizer. Pastora, estão lutando contra a minha vida. Pastora, a empresa está armando contra a minha vida. Pastora, lá na empresa, lá não sei onde. Meu irmão, está dando matéria-prima para Deus te honrar. A tua vida não está na mão do homem, do patrão, do amigo. A tua vida está nas mãos de Deus. Quem cuida de você é Deus. Quem zela por você é Deus. Alegra-te no Senhor. Põe música alta, celebra. Amanhã tira aquelas músicas de tristeza. Põe música de alegria. Nada de vai passar. Eu sei que... Deixa para cantar essa música no tempo de vitória. Vai passar. Fala, Jesus, que isso? Que sofrência. Põe música de alegria. Põe música de vitória. Põe música que Deus está contigo. Sabe, o Senhor é o teu amor. Deus cuida de mim. Deus zela pela minha vida. Sabe, és minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Alegra-te no Senhor. Você tem um Deus que cuida de você. Quando o inimigo pensar que você vai ficar lamentando, remoendo, chorando, sabe ali, canta, louva a Deus, sapateia no poder, põe lá Jacó segurou o anjo, divisa de fogo, sorria, envergonha Satanás, frustra ele, fala, você não vai roubar minha paz não, capeta, eu sei que Deus está preparando algo grande para mim, você não vai roubar minha alegria não, eu vou dançar no poder de Deus, canta Joquebede, canta Jacó segurou o anjo, vai celebrar Jesus,
Jesus, porque a tua vida está na mão dEle. Não é para se alegrar de vez em quando, é para se alegrar sempre. Outro dia eu estava ouvindo uma amiga, ela estava falando: amiga, eu fiz jejum de choro. Que isso? Porque a luta estava tão grande que eu vivia chorando. Eu falei: a partir de agora eu só tenho um tempo para chorar. Eu falei: ó, é 5 minutos. Né, que eu já falo dos 5 minutos mesmo. Eu falo: ó, 5 minutos. A partir de agora eu não vou passar mais noite chorando, não vou ficar mais dia chorando. A partir de agora eu vou chorar um pouquinho. Eu só tenho aquele tempo. É jejum de choro. Eu só posso chorar esses 5 minutos. O restante tem que sorrir, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não vou ficar mais chorando. Irmão, crente é doido. Esses crentes. Se eu tiver aí nos cantos, vou falar: varão, em nome de Jesus, eu vou pregar de novo para você. Alegra-te no Senhor. Pastor, a luta é grande, teu Deus é maior. Pastor, é muito desafio, teu Deus é maior. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, para ninguém se confundir, tá? Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A maior vingança é você estar de pé, feliz e abençoado. Quer dar uma resposta? Esteja de pé, feliz e abençoado. Quer dar uma resposta para o inferno? Fala: Satanás, você pensou que ia me derrubar, né? Vai ter que me ver de pé, feliz e abençoada. Ah, inimigo, pensou que ia ficar frustrado dentro de um quarto, né? Vai ter que me ver de pé, feliz e abençoado. E se for crente da catedral, de pé, feliz, abençoado e sapateando no poder com Jacó segurou um anjo, divisa de fogo, ministrado. Por quê, pastora? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos um Deus que cuida de nós. Você não vai ficar, irmão, lamentando com o peso das suas costas. Hoje Deus tira esse peso das suas costas e diz: alegra-te, porque eu estou contigo. Sempre no Senhor. Vamos ficar de pé. Você que precisa de um renovo, você que precisa de um fortalecimento. Pastor, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um toque. Vem aqui diante do altar, vem correndo, pode vir. Nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos sobre a sua vida. Você que tem passado noites difíceis, vem aqui, nós vamos orar por você. Pastor, essa palavra foi para mim, eu preciso crer, eu quero confiar, eu quero acreditar, eu quero viver algo novo. Vem aqui que nós vamos orar por você. Hoje você vai sair daqui sem esse peso nas suas costas. Hoje você vai sair daqui sem esse medo, sem esse receio. Vai sair daqui sem essa tristeza, vai sair daqui sem essa angústia. Vai sair daqui sem esse sentimento de estar perdido. Deus tem direção para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai ficar perdido, atirando para tudo quanto é lugar, não. Deus tem direção para a sua vida.